Boa tarde, meus amados e queridos irmãos em Cristo, prezados amigos e ouvintes que nos dão a honra e a alegria de mais uma vez nos permitirem compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Estamos na sexta mensagem sobre o tema Como aumentar a vitalidade espiritual. E estamos usando como base para as nossas meditações o texto da palavra de Deus na instrumentalidade do apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 22, que diz: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Baixemos nossas frontes, oremos ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, te damos graças mais uma vez por esta feliz oportunidade em que o Senhor nos concede para podermos meditar alguns minutos na tua santa e bendita palavra. Que, ó Deus, a tua palavra venha falar aos nossos corações, preenchendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nos use neste momento como instrumentos nas tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Paulo, com o intuito de encorajar e consolar aos amados irmãos em Tessalônica, que estavam sendo vítimas de duras perseguições, escreve esta preciosa carta, trazendo conselhos práticos de como aumentar, de como crescer, de como manter a vitalidade, o entusiasmo e o dinamismo espiritual. Revendo ou resumindo as 5 primeiras mensagens neste importante tema, encontramos 5 conselhos do apóstolo para a vida daquela igreja, para a vida daqueles irmãos, mas também para nós, igreja do século atual. O primeiro conselho de Paulo é regozijar, alegrar sempre no Senhor. O segundo conselho é oração, orar sem cessar, criar o hábito de orar constantemente. O terceiro conselho é gratidão, em tudo, dai graças. O quarto conselho é avivar o poder espiritual. Não extingais o Espírito, mas enchei-vos do Espírito. O quinto conselho dado pelo apóstolo é obedecer à voz do Senhor. Não desprezais as profecias. E nesta oportunidade, iremos meditar no 6º conselho dado pelo apóstolo àqueles amados irmãos que também deve nos atingir. Que esse 6º conselho está dividido em 2 partes. A primeira parte diz: examinai tudo, analisem tudo, ponham à prova todas as coisas. Jesus, ele nos ordena a examinar as Escrituras, pois ela dá provas de quem ele é. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O cristão é intimado a fazer o autoexame para participar de maneira digna do memorial de amor da Santa Ceia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Os cristãos também são convidados a examinar e provar a autenticidade da sua fé. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Paulo nos exorta a fazermos exames espirituais periódicos, procurando ter uma consciência crescente da presença e do poder de Cristo em nossas vidas. O apóstolo convida a sermos espiritualmente sábios para reconhecermos a diferença entre o que é verdadeiro do que é falso. E essa exortação aplica-se largamente a muitos aspectos e situações da nossa vida, principalmente da vida cristã. Uma das lições mais preciosas neste importante tema encontramos na atitude exemplar dos amados irmãos de Bereia, conforme lemos em Atos, capítulo 17, versículo 10 e versículo 11, que diz: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A Bíblia, através da instrumentalidade do apóstolo João, também nos orienta a termos discernimento e a colocar em prova aos espíritos, para ver se realmente procede de Deus, conforme lemos na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que nos fala assim o apóstolo: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nos dias em que estamos vivendo, em que estamos passando, este é um campo extremamente crítico. Tal como em todas as demais questões da vida cristã, a sabedoria nesta questão resulta de um autêntico desenvolvimento espiritual que envolve comunhão com o Espírito Santo. Além disso, a igreja do presente século necessita urgentemente do dom do discernimento do Espírito, que pode agir como salvaguarda contra os falsos ensinos e enganadores que sabem imitar com quase perfeição as autênticas manifestações espirituais. E por que Paulo aconselha de maneira veemente a examinar tudo, a investigar minuciosamente, a analisar as provas, a refletir, a aprofundar o assunto antes de tomar uma decisão? O próprio apóstolo responde: porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
E complementa o apóstolo: e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo deixa este precioso conselho de examinar tudo minuciosamente com uma finalidade específica descrita em Efésios capítulo 5, versículo 10, que diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Examinem tudo, analisem tudo, sejam criteriosos em suas análises, a fim de aprovar e fazer e praticar aquilo que é agradável ao Senhor. A segunda parte do conselho de Paulo é reter o bem, reter o que for bom. Reter significa não deixar escapar, segurar, guardar, manter conservado. Meus amados e queridos, a vida nas igrejas cristãs tem seus problemas e as suas dificuldades. Mas, a despeito disso, devemos reter o que é bom, não permitindo que o bem seja eliminado, juntamente com o que é supérfluo, negativo ou mesmo com o que é inteiramente mal. Devemos procurar o bem, o excelente, o espiritualmente saudável, e isto envolve toda a atividade da vida. E sobre este importante tema, nós vamos ver Paulo escrevendo a algumas igrejas e outros apóstolos, também reforçando sobre a necessidade de se reter e de se praticar o bem. Por exemplo, aos Romanos capítulo 12, versículo 9, o apóstolo diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Neste mesmo capítulo, no versículo 21, ele declara: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, o apóstolo ainda declara: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O apóstolo Tiago, em sua carta universal, no capítulo 4, versículo 17, também fala sobre este assunto, dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Por sua vez, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, também declara: aparte-se do mal e faça o bem. E para complementar, o apóstolo João, na sua terceira carta universal, no versículo 11, também nos deixa ali uma declaração sobre este tema, dizendo: amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Não devemos nos contentar apenas em rejeitar o que é errôneo. Pelo contrário, o nosso objetivo deve ser o de preservar e praticar o que é bom. Concluindo, o sexto conselho do apóstolo Paulo aos amados irmãos da igreja em Tessalônica para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual é: examine cuidadosamente, criteriosamente tudo e retenha, guarde e pratique tudo que for bom e útil para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja.
fecha este tema nos trazendo a seguinte palavra: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Examinai tudo, retende o bem. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria para entendermos e praticarmos as instruções e conselhos do apóstolo. Que Deus nos abençoe.